E fala galera, vamos para a nossa aula, ao meu ver, mais importante, né, de todo esse curso de análise técnica que eu estou fazendo aqui com vocês, que é sobre a chamada teoria de Down. Galera, lembra que na primeira aula lá de introdução eu falei daquele índice de Dow Jones, do World Trade Center e tudo mais? Pois é, esse mesmo Dow Jones, ele criou a chamada teoria de Down, que ele fala que as tendências de um gráfico são fractais. Ou seja, existem tendências dentro de tendências. Então, para exemplificar para vocês, de uma forma um pouquinho mais desenhada, a gente consegue ver, por exemplo, em um gráfico diário, que o movimento está sendo esse aqui, não é? Ele está em tendência de alta. Mas, dentro dessa tendência, existem micro tendências, tá? Elas vêm fazendo isso aqui, elas vêm fazendo topos e fundos. Aqui faz uma tendência de baixa, aqui faz um pivô de alta e vem seguindo para fazer toda essa tendência. Por quê? Porque dentro de uma candle de um dia, ou seja, 24 horas, existem 24 candles de uma hora subindo e descendo o tempo inteiro. Então, dentro de uma tendência, existem várias outras tendências, assim como essa tendência que a gente está analisando, está dentro de alguma outra em um gráfico muito maior. Por exemplo, se a gente estiver analisando uma tendência de baixa no diário, ela pode ser um fundo ascendente numa tendência semanal ou numa tendência mensal. Parece confuso, eu sei, mas é bem simples. Vamos citar um exemplo? Eu vou circular toda essa pernada aqui de alta, que ela vai aparecer para a gente o tempo inteiro, tá? A gente está num gráfico diário, ou seja, cada velazinha dessa aqui significa um dia. E a gente viu aqui que desde o dia 20 de julho até lá no dia 7 de setembro, o Bitcoin estava seguindo aqui uma tendência de alta, tá galera? Mas, se a gente pegar, por exemplo, um movimento desse aqui, esse movimento aqui ele representou 4 dias de candles vermelhas, ou seja, 4 dias de queda. E se a gente olhar esse movimento num gráfico menor, por exemplo, o gráfico de 1 hora e tudo mais, olha todo aquele movimento. E olha só, o gráfico de 1 hora tem uma tendência de baixa. A gente está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Dentro de quê? Dentro da formação de um fundo ascendente lá no gráfico diário, que é todo esse movimento aqui. Então, qual que é a grande tacada da teoria de Down? É saber que você pode estar analisando um determinado tempo gráfico, mas ele pode ser total dependente de um gráfico maior. Então, com isso, você vai conseguir saber o porquê de todo aquele movimento está acontecendo, o porquê de uma queda muito brusca, por que aquela queda muito brusca está impactando tanto o mercado sem sentido. Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo muito claro, eu adoro dar esse exemplo aqui. A gente tem lá o Bitcoin, quando ele estava valendo lá seus 10 mil dólares, seus 20 mil dólares, e aí ele começou a subir, né? A gente tinha o nosso topo histórico aqui, lá de 2017. Rompemos ele e começamos a subir. Aí veio aqui, rompeu os 20 mil dólares, chegou lá nos 40, voltou para os 30, chegou nos 50, voltou para os 40, voltou lá para os 60, veio para os 50, foi para os 65. Fizemos um pivô de baixa, galera. E aí o mercado caiu pra caramba, muita gente falando que o Bitcoin acabou e que era só uma bolha. Mas como a gente está vendo aqui agora, existem tendências dentro de tendências. Então se a gente olhar esse gráfico aqui é o nosso gráfico mensal do Bitcoin. Ou seja, cada barrazinha, cada vela dessa aqui, ela representa um mês, galera. E lembra de toda aquela alta doida, aquele tanto de tendência, sobe e desce que a gente estava vendo no gráfico diário, que foi para 50, voltou para 40, foi para 60, voltou para 50 e topo histórico. Isso, galera, foi só uma pernada de alta aqui no gráfico mensal. E olha só ela aqui. Todo aquele movimento que eu passei para vocês agora há pouco, ele é isso aqui, ó, a consequência de 6, 7 meses de subidas constantes. E como a gente sabe, as tendências elas são formadas por topos e fundos. Então, se a gente tem uma tendência de alta, a gente tem que estar sempre fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez maiores. E como a gente subiu bastante e fez um topo, uma hora a gente ia precisar fazer um fundo ascendente. E foi isso que aconteceu, por isso que a gente viu 3 meses de queda do Bitcoin. Então, galera, a parte mais importante do gráfico acaba que é uma das mais simples, que é entender que existem apenas tendências dentro de tendências. Se uma tendência de alta ela é formada por topos e fundos ascendentes, dentro dessa tendência de alta
tem pequenos movimentos que acontecem em gráficos menores. E para isso eu vou estar passando para vocês os gráficos mais importantes para vocês estarem analisando. Por quê? Porque eles são todos correlacionados. Então a gente tem desde o gráfico mensal, que é o gráfico mais importante, o gráfico que vai ditar todas as regras, que é aquele que a gente chama de tendência primária. Se a gente tiver uma tendência primária em alta, as demais elas vão tender a seguir em alta para acompanhar isso. Então a gente está olhando um gráfico mensal, aí depois vai para o gráfico semanal, ou seja, o gráfico de um mês, gráfico de uma semana. Cada candle vale um mês, aí no gráfico semanal cada candle vale uma semana. Aí depois o gráfico diário, depois o gráfico de 4 horas, 1 hora, e abaixo disso os gráficos super rápidos e super perigosos de se operar. 5 minutos, 15 minutos e assim por diante. Tem gente que opera até no gráfico de 1 minuto. Mas por que eu passei tudo isso da tendência? Porque a partir disso, juntamente com suportes, resistências, topos e fundos, vocês vão conseguir saber as melhores horas de comprar e as melhores horas de vender. Isso eu vou estar falando certinho na nossa próxima aula sobre pontos de compra e de venda importantes, tá? Então comenta aqui para mim embaixo o que vocês acharam da aula da teoria de Down. É uma coisa super simples e ao mesmo tempo muito importante para analisar qualquer gráfico. E eu vejo vocês na próxima aula. Tamo junto, galera!